Ó nobres ouvintes das crônicas derradeiras, que as luas de Selene lancem seu brilho sereno e impiedoso sobre vossos caminhos nesta noite de ventos inquietos e marés agitadas. Eu sou o cronista de voz rouca das eras medievais, guardião das memórias que o fogo da guerra tentou consumir. Sentai-vos junto à lareira crepitante, com uma taça de vinho das vinhas das colinas quebradas em mãos, pois estamos chegando ao limiar do fim desta longa saga, o colapso dos tiranos e a ascensão da liberdade nas Ilhas de Tortuga. Esta é a crônica do bando do Goblin Cruel, onde a espada do Goblin Cruel se transforma na mão que guia o povo à escolha, como as baladas antigas dos bardos das margens salgadas, e esta história se estenderá pelo tempo, medido pelo relógio de areia das marés inexoráveis. Ah, permiti-me começar, ó fiéis escutadores, na capital de Valdória, a grandiosa cidade das torres de marfim rachado, onde o rei governante, o último dos soberbos, gritava aos quatro ventos na sala do trono das coroas perdidas. Diante do que restava de sua corte de lordes, o lorde de Pedra Fria, o conde Vésper de Sombras Longas e a baronesa Dária das Vinhas Secas, esbravejava com punhos cerrados. Quando essa guerra findar, o que me adianta vencer e ter um reino arruinado? Temos de pôr um final logo nisso, ou não restará mais nada para ninguém. No extremo oposto do continente, nas muralhas negras de Grintakar, a fortaleza das presas de ferro na Baía das Correntes Negras, o rei Zorak, o senhor das trevas costeiras, berrava aos seus generais na Câmara dos Mapas de Guerra. Pelos deuses negros de Grintakar, somos a nação mais visada nessa guerra, pois temos a entrada para o mar. Não demorará para que aquele bando entre com toda a sua armada em nossos portos. Quero soluções e agora. Seus generais, o general Drácon de Lâmina Quebrada, a comandante Isolde das Sombras Frias e o almirante das Águas Profundas, baixavam a cabeça, sentindo já os ares da derrota iminente. Todos queriam, no fundo, a mesma coisa: sobrevivência. Mas como parar um incêndio que eles mesmos acenderam? Há um ditado antigo das trilhas das montanhas das lágrimas esquecidas: quando batemos em alguém, um dia esqueceremos disso, mas quando formos espancados por alguém, a mágoa nunca nos fará esquecer. A soberba desses reis os colocara nesta armadilha sem retorno. Dentro dos reinos, o povo sofria cada vez mais. Cortes brutais nos gastos para manter a guerra, impostos abusivos sobre o pouco que restava, grãos das planícies das colheitas amargas, peixes das águas rasas de Valdória, minérios das minas das sombras profundas de Grintakar. Quando as notícias corriam livres, sem controle, pois os mensageiros reais eram poucos e os corvos mensageiros do bando voavam mais rápido, o povo soube que nas ilhas livres de Tortuga, nas vilas da Praça das Âncoras Firmes e da Rua das Correntes Salgadas do Porto de Dente de Tubarão, um apoiava o outro sem governo declarado nem impostos abusivos. E então a debandada começou. A espécie Colobute, outrora discriminada nas cortes reais, sentiu mais forte o chamado. Sabendo da igualdade que o bando dava a todas as raças, sem importar origem ou escamas, saíam aos milhares pelas trilhas das fronteiras rachadas e pela rota das asas livres, juntando-se ao bando do Goblin Cruel. Carmila e Zana, as heroínas colobutes de escamas flamejantes, eram cantadas em hinos clandestinos nas tavernas da Vila das Sombras Renovadas, as irmãs do fogo que guiam os livres. Com os reinos à beia da ruína, os reis de Valdória e Grintakar forjaram uma aliança desesperada na ponte das alianças frágeis. Fecharam fronteiras, ergueram muralhas na linha das barreiras de ferro e impediram o êxodo. Mas isso só minou mais seu poder frágil. Os que ficaram fervilhavam de desgosto nas ruas da cidade das muralhas rachadas e da fortaleza das presas de ferro. Então, com o aumento de efetivos que fugiam dos reinos opressores, a balança pesou lenta e inexoravelmente para o bando e seus aliados. Foi aí que veio mais uma ordem do Goblin e de seu bando, traçada nas tábuas das estratégias noturnas da Casa das Escamas Curativas. O povo não deve ser escravizado. Todos devem escolher onde ficar e com quem ficar. Ajudem o povo a ser livre. Comecem incursões não de combate, mas de resgate.
Em vez de ataques sangrentos aos postos avançados inimigos na fronteira das rochas afiadas, a frota do Conselho Pirata, liderada pelo capitão Mor Thomas o Cruel e pelos capitães gigantes, como Komodo das Presas de Aço, entravam por vários pontos, pela rota das correntes secretas, pelo estreito das sombras invisíveis, pela trilha das marés baixas. Resgatavam quem desejava fugir. Ao chegarem ao porto do Dente de Tubarão, recebiam-nos com boa comida na taverna do Kraken Ébrio, moradia na Vila das Âncoras Firmes, até que pudessem se reestabelecer como cidadãos livres. Como impedir isso em meio à guerra? Era impossível. Rumores trouxeram multidões incontroladas. Portas foram destruídas pela turba nas portas das fronteiras quebradas, onde o povo simplesmente fugia da desgraça. Os reis entraram em loucura total, perdendo nobres, fundos e agora o povo que sustentava a máquina governamental. No Palácio Negro de Valdória, na ala das coroas profanadas, uma decisão foi tomada como último recurso, sem dividir com o rei de Grintakar. Usem nossos últimos recursos para trazê-los de volta ao reino, mesmo antes do planejado. Poderemos ter alguma chance com eles aqui junto a nós. Rapidamente, 3 navios de guerra, o Corvo de Ferro, a Lâmina das Trevas e o Punho de Obsidiana, partiram por uma rota secreta pelos canais hídricos de Valdória, a Via das Águas Ocultas, rumo ao alto mar. Dirigiam-se às escolas de magia proibida nas Montanhas das Sombras Eternas, em busca dos últimos 3 magos que o rei de Valdória preparara secretamente para domínio total do continente. O arquimago Zoltar das Chamas Negras, a feiticeira Leila das Sombras Viventes e o necromante Vorath dos Ossos Antigos. E assim quebravam regras antigas impostas para o bom andamento das relações vizinhas entre os grandes reinos. Quem tem mais, domina mais, fora o pensamento inicial do rei, agora desmoronado por essa guerra insana. Usaria seu trunfo para manter ao menos o controle de seu reino, enquanto os portos de Grintakar ainda estivessem livres. Depois, nada poderia entrar em seu reino. Thalassara não existia mais, era agora uma república livre. E assim, cada um corre contra o tempo inexorável. Grintakar fortalece seus portos na Baía das Correntes Negras como última resistência. Valdória busca sua cartada final antes que nada mais entre. O bando, com seu Goblin, angaria mais almas livres para a causa simplória e devastadora aos reinos opositores: viver como se quer viver. Mas a pergunta fica no ar, ó ouvintes: o que é mais forte? A espada que corta o aço mais duro ou a mão que manipula essa espada? Então nos despedimos em meio a essa intriga toda. Que Selene nos guie em meio a essas dúvidas, às vezes tão cruéis, até a próxima lua alta, caros ouvintes. Que a névoa de Ubarco os proteja em suas andanças e que a liberdade continue a pesar mais que qualquer coroa. Boa noite, viajante. Que no final de tua jornada não te metas em rixas ou cause dor a terceiros, para que tua lembrança seja sempre bem cometida e jamais esquecida.